Olá, seja bem-vindo de volta aqui ao canal A Arte de Viver. Fico muito feliz que você tenha retornado e tenha aceito este desafio de participar dessa jornada para o entendimento das 7 leis espirituais do sucesso, desenhadas, escritas e discutidas, debatidas ao longo de tantos anos através do livro do Deepak Chopra. Este empreendimento que eu estou me impondo, ele tem o objetivo de cada vez mais transferir um pouquinho deste conhecimento, um pouquinho desta leitura, um pouquinho desta prática que eu fui fazendo ao longo dos anos e que de alguma maneira tornou possível efetivamente a melhora da qualidade de vida da minha pessoal e de muitas pessoas que tiveram contato com este livro. Como eu já disse no vídeo de introdução, este livro eu já li ele na totalidade e está no meu canal Milionariamente, um canal que não tem objetivo efetivo de monetização nenhuma. É apenas um compartilhamento e faço isso com muito prazer. A partir de agora, nós iremos entrar num universo cada vez mais bonito, vamos assim dizer, do Deepak Chopra. Vamos tentar entender e compreender um pouquinho tudo aquilo que ele trouxe neste pequeno livro. Não é um livro grosso, é um livro de fácil leitura, mas de difícil compreensão se você o lê superficialmente. Por isso, é preciso que a gente às vezes tente entender a palavra, não é nem a frase, mas a palavra. Então, vamos aqui. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse desafio e peço a você, na medida do possível, se você tiver tempo, além de curtir naturalmente, porque isso ajuda a divulgação deste trabalho aqui no YouTube, eu quero que você faça as suas perguntas nos comentários, coloque as suas dúvidas, ou se você não as tiver e quiser contribuir com alguma informação que eventualmente eu tenha esquecido, eu solicito que você deixe nos comentários, porque é muito importante esta interação para que eu possa até fazer uma medição se este modelo que eu adotei agora, ele é um modelo que se adapta às expectativas das pessoas que estão buscando ou não, tá bom? Vamos lá, vamos juntos nesse trabalho para a gente fazer uma construção bem bacana. E se você também puder, isso também ajuda o canal, compartilhe, conte para as pessoas, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, onde você achar que você pode fazer, para que mais pessoas tenham acesso a esta informação e também participem desta corrente do bem. Como você sabe, o canal A Arte de Viver é um canal que tem por objetivo criar orações, meditações, informações que tragam coisas positivas, que façam uma corrente do bem. Você já deve ter percebido isso. Inclusive, eu uso essa expressão em algum dos meus vídeos, áudios que eu publico, para que nós possamos elevar o padrão vibratório do planeta, para que nós possamos elevar o padrão vibratório de todas as pessoas que vivem no planeta. Quanto mais pessoas se envolverem em correntes do bem, em harmonização, melhor será para a nossa humanidade. Mas, finalizada esta pequena introdução, vamos à primeira página do livro, para que a gente já comece aqui a perceber a profundidade com que o Deepak Chopra trata essa questão da lei da potencialidade pura. Sendo a primeira lei, e eu já disse isso no áudio introdutório, no vídeo introdutório, que ela praticamente abarca, ela é o campo, ela abarca praticamente as 7 leis. Veja só, ele diz, a fonte de toda a criação é a conscientização pura. Guarde esta palavra, consciência. A potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. Antes de ir para o parágrafo seguinte, vamos fazer uma análise aqui. A fonte, a origem, onde tudo se origina, da criação, e a criação aqui a gente pode entender ser humano, a gente pode entender animais, a gente pode entender planetas, a gente pode entender universo. Universos é a conscientização pura. Num determinado momento, há trilhões, quadrilhões, a gente não consegue medir isso de anos, Deus, através da sua consciência, através da potencialidade inerente ao ser divino, buscou expressar-se daquilo que
era não manifesto para o manifesto. Esta potencialidade está intrinsecamente ligada ao potencial de Deus. A consciência pura, a consciência de Deus, esta consciência pura é a potencialidade pura, que usa o poder divino para expressar-se do não manifesto ao manifesto. Bonito isso. E olha só, quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é a potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. Primeiro, ele diz que a fonte de toda a criação é a consciência ou a conscientização pura. E associa isso à potencialidade pura. E associa isso ao divino, ao Criador, a fonte de toda a criação. E depois ele diz, quando nós descobrimos que nosso verdadeiro eu, ou seja, a nossa essência, ela é potencialidade pura. E ele complementa, alinhamos-nos à força que coordena o universo. Se ela é potencialidade pura, ela é criação do Criador. Ela é criação da consciência. Ela está ligada a essa essência maior chamada Deus. Olha que importante isso. Reflita um pouco sobre estas palavras e nós estamos falando de uma página introdutória. O livro em si é fininho, de fácil leitura. E é fácil cair na tentação de apenas ler superficialmente. No entanto, quando nos aprofundamos no significado das palavras, aí a gente começa a compreender que Deepak Chopra realmente trouxe temas que são relativamente potentes para que possamos todos nós manifestar aquilo que queremos nas nossas vidas e na vida dos nossos queridos. Vamos agora entrar um pouquinho no aspecto daquilo que é prático, das definições. Primeiro, vamos tratar das definições do que é lei. O que é lei? Lei é uma regra, uma norma. É algo que estabelece uma relação constante. E aí a gente pode ficar na dúvida, as leis são imutáveis? As leis humanas não são imutáveis, elas são mutáveis. Vamos dar um exemplo. Nós temos uma Constituição de 1988 que mudou uma quantidade muito grande de leis da Constituição anterior. Da mesma forma, a gente tem um Código Penal, um Código Civil, um Código Criminal, que também gradualmente vai sofrendo alterações para que ele possa se adaptar, ele possa se modernizar às novas relações sociais. Já as leis naturais, elas não mudam. O que muda é o conhecimento do ser humano em relação a estas leis. Mas a lei em si não muda. Ela é perene, ela é existente. Se nós pegarmos a lei da gravidade, por exemplo, todo objeto que eu soltar vai cair. É uma regra básica. No entanto, os físicos, os estudiosos desta área, cada um tem a sua análise, a sua interpretação daquilo que é aquela lei. Agora, ela pode ter um aprofundamento. O aprofundamento é um conhecimento mais profundo daquilo que a lei traz. Mas a lei em si não muda. Da mesma forma, a lei divina. A lei divina foi e sempre será a mesma. A lei divina continua sendo a mesma. A diferença é que o ser humano não conhece a lei em profundidade. Os estudiosos da Cabala até hoje se debatem em uma série de itens, em uma série de temas religiosos, espirituais, filosóficos, conceituais, e não chegaram, muitos ainda, à conclusão total sobre as leis de Deus. A Cabala é o estudo mais profundo dessa lei. A Cabala é o estudo mais profundo desta lei divina. E ela traz mistérios tão profundos que a mente humana ainda não conseguiu atingir. Eu tive a oportunidade de ler nesse meu canal Milionariamente
o livro O Zohar. Superficialmente, para quem ouve ou para quem lê, ele é um belo livro. Mas quando você busca o entendimento do que está lá, você observa que as leis estão lá colocadas de uma maneira profunda, quase inacessíveis aos olhos comuns. É preciso dedicação, é preciso persistência, é preciso perseverança. A segunda definição importante é potencialidade. Eu trouxe aqui a foto de um feto, de um embrião, de um ser, o protótipo de um ser humano, vamos assim dizer. Este feto, este embrião, ele tem o potencial de ser humano. Já existe vida, já existe uma alma conectada, assim como eu acredito. Já é um ser vivo, mas ainda não é um ser humano com suas características finais. Dentro de pouco tempo, ele será. A potencialidade, ela tem a característica daquilo que é potencial. Ele é suscetível de acontecer. E, ao mesmo tempo, ele tem uma relação direta com a potência, ou seja, a característica do que é potente, de poder, da capacidade de mover-se, uma espécie de força. A potencialidade é como algo latente, que precisa de um impulso, ela já tem isso, ela precisa apenas de um impulso da consciência para que ela manifeste-se. E da mesma forma, a pureza. Trouxe aqui a imagem de um diamante, pois a pureza é símbolo daquilo que é genuíno, natural, incontestável, sem adição, sem nenhum tipo de acréscimo. Ela é por si só. A lei da potencialidade pura, através da fonte da criação, da conscientização ou da consciência, é algo genuíno. Como estamos com isso? Reflita um pouco, se isto faz sentido. Vamos avançar agora para os detalhamentos da lei da potencialidade pura. Deepak Chopra diz que o ser humano é essencialmente consciência pura. Veja, já faz parte lá do primeiro texto, isso já está no primeiro capítulo. Mas se você observar o que está aqui, você vai observar que ele já diz isso na primeira frase. Nós somos essencialmente consciência pura. Se nós somos essencialmente consciência pura, nós estamos conectados diretamente à consciência de Deus. E quanto mais rápido a gente perceber isso, mais a nossa vida se desenvolve. Nós somos essencialmente espirituais. Uma consciência da essência espiritual do ser. Ele diz que esta conexão do espiritual com a consciência é que faz o homem ter um aprofundamento na própria consciência. Quanto mais o ser humano se aprofunda na própria consciência, mais ele vai descobrindo, ele vai interpretando todos os atributos da sua própria consciência. E o que são esses atributos? Conhecimento puro, sem poluição. Silêncio infinito, principalmente silêncio infinito neste mundo, neste momento que nós vivemos, em que somos invadidos diuturnamente por vários tipos de informação, por várias situações que nos tiram o silêncio. Este é o mais difícil de encontrarmos hoje em dia. Da mesma forma, outro atributo da consciência é o equilíbrio perfeito. É saber equilibrar as ações, os pensamentos, as atividades, saber onde está e o que de fato é. O atributo da consciência nos traz uma invencibilidade natural, conectada,
há uma simplicidade. Porque sabe que para existir, para ser, nada mais é necessário além da própria consciência. E se nos aprofundamos nesta consciência, começamos a compreender neste momento, e olha que bonito isso, que somos parte do campo, do espaço. Se você se recorda no primeiro vídeo, eu já disse isso, que toda a estrutura das 7 leis espirituais do sucesso, ela é conectada ao campo, e campo é Deus. Os físicos hoje, os defensores da física quântica, já dizem que o campo é Deus. Se você tiver a oportunidade, busque os vídeos de Daniel Kaltenbach, aí no YouTube mesmo, você vai ter a oportunidade de ter uma compreensão. Ele tem 4 vídeos que ele dá aula numa loja da maçonaria que são fenomenais, falando de física quântica. É realmente fenomenal, então eu recomendo. Daniel Kaltenbach, por favor, vá lá e procure conhecer. Quando nós temos todos esses atributos da consciência em ação, nós começamos a sentir, não é pensar sobre, é sentir a existência, a nossa existência neste campo, fazendo parte deste todo, desse espaço infinito, e esse espaço infinito é Deus. Ao mesmo tempo em que eu tenho esta concepção, eu tenho em minha essência a felicidade se manifestando. Porque a natureza essencial do homem, do ser humano, da mulher, é a felicidade. Quando você toma consciência de que você é este campo, através da conscientização de todos os atributos da consciência, através do aprofundamento da sua própria consciência, e você se conecta efetivamente com esta consciência suprema, você não tem como não ser feliz. Isso é bonito. Isso é muito bonito. E como a gente faz isso? Esta imagem é do nosso amigo Sócrates. E ele tem aquela famosa frase: conheça-te a ti mesmo. Quando ele esteve lá, escrito lá no oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo. O objetivo efetivo de conhecer-se, de trazer para dentro a consciência desta ligação com este supremo conhecimento, é nos transformar em algo que possa fomentar a nossa capacidade de realizar os nossos sonhos, não os nossos desejos. Desejos nos fazem sofrer, mas os nossos sonhos, aquilo que você traz dentro de si e que você quer colocar para fora, quer materializar, porque você sabe que aquilo é bom para você. Vamos lembrar que quando Jesus curava, exercitava os seus milagres quando esteve aqui, o que ele dizia? Deus, Pai, agradeço-te por realizar, por atender os meus pedidos. E ele fazia isso sempre antes da realização do milagre, porque a consciência dele era tão expandida, é tão expandida e conectada com o campo, que ele já tinha certeza absoluta que o milagre viria. E para ele não era um milagre, era um exercício natural da manifestação do divino, da manifestação de Deus. Retornando ao conceito, esta potencialidade está ligada a tudo o que foi e tudo o que poderá vir a ser. Nada da potencialidade passa. Está tudo intrinsecamente ligado. É como se nós pudéssemos dizer que tudo o que foi e o que será e o que é já foi criado antecipadamente. O ser humano é que ainda não tomou, não se conscientizou e, através dessa conscientização, não descobriu aquilo que está aos nossos olhos. Através disso, a gente descobre que existe uma lei da unidade. E esta lei da unidade é a unidade espiritual.
Esta unidade espiritual demonstra que não há separação entre você e este campo de energia. Você e este campo de energia é o campo da potencialidade pura e é o próprio eu. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos que exercitam o eu sou, eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Que exercício é esse, meus amigos, que eu faço? E divido e compartilho com todos vocês. É o exercício de demonstrar que esta é a forma da manifestação do poder divino em nossas vidas. Na Kabbalah, esse eu sou é dito em hebraico. E através da permutação das letras é que se consegue fazer com que os milagres de fato aconteçam. Então, não há separação entre você e o campo, este campo magnânimo de energia. Este campo da potencialidade pura é você. A potencialidade pura mostra que você e Deus, de fato, são um. Olha que divino isso e que belo. E a gente ouve isso em todos os lados. Somos um, somos um. É isso. Não há diferenciação entre a minha voz e a sua voz que está desse lado. De fato, somos um nessa essência da criação, nessa essência divina. E aqui nós vamos fazer algumas diferenciações importantes a respeito do eu e do ego. Veja só. O eu, este poderoso eu, que está colocado no slide anterior, que é o eu conectado à essência e à consciência divina. Ele é o poder real. Ele nos remete ao ponto de referência interior, ao espírito. Não há medo, não há resistência, não há julgamentos. O que há neste momento, na presença do eu, é o silêncio. O meu olhar é um olhar que não julga, é um olhar que não aponta, é um olhar que traz a serenidade e demonstra para mim aquilo que de fato eu sou, conforme já foi dito, a consciência do divino. Em contrapartida, o ego. O ego traz em si a ilusão da separação. Ele é movido por situações, por circunstâncias, por pessoas e por coisas. Ele domina pelo medo. Aliás, ele precisa do medo. As correntes esotéricas, as correntes de aprofundamento do ser, da conscientização, já travam isso há muito tempo. Eles dizem, os obscuros dominam e se alimentam do medo. As pandemias geram o quê? Medo. Gerando o medo, os obscuros se alimentam disso. O ego, ele necessita da aprovação das pessoas. Não há outra forma da manifestação do ego. Ele precisa disso. Vamos nos aprofundar um pouco mais. O ego necessita de um objeto de referência. Algo que o identifique. Algo que possa fazer com que ele seja manifesto ao olhar dos homens, ao olhar dos seres, ao olhar das mulheres. O ego, através deste objeto de referência, ele elabora um falso poder. E veja, o poder aí não é simplesmente daquele que é o dominador, mas do dominado, muitas vezes, através do seu processo de vitimização, ele também se posiciona através desse poder. Ele usa esta ferramenta de poder para dominar. A vítima é tão responsável quanto o seu algoz. Este entendimento, apesar de às vezes causar uma série de discussões, ele é fundamental. Nas relações, principalmente, a vítima se alimenta muitas vezes do poder emanado pelo algoz. E às vezes ela retém aquele ser, aquela pessoa, por uma vida inteira, através de um processo de obsessão em vida. Da mesma forma, este falso poder,
ele só pode existir enquanto existir o objeto de referência. No momento em que se extrai o objeto de referência, que pode ser a fama, que pode ser um cargo, uma posição, ele começa a deixar de existir. E se assenta sobre, como eu disse, sobre títulos, sobre cargos, sobre relações de poder, sobre compulsão para o controle. O controle é um exercício natural do poder do ego, ou daquilo que ele quer manifestar como poder. Veja que importante isso, veja como a gente pode se aprofundar, e a gente está falando de uma lei, da primeira lei. Observe quão profunda é esta lei. E aí, vamos exemplificar apenas um item, que pela foto que está aí você já deve imaginar qual é. Julgamento. Quando, e isso a gente faz quase que todos os dias, e é difícil sobrepujar, é difícil mudar esta postura, este comportamento, este hábito. Quando julgamos, nós avaliamos, nós rotulamos, nós analisamos, nós colocamos as pessoas como se fosse uma letra escarlate, uma marca, um carimbo, e aprendemos. O julgador, normalmente, ele é um algoz. Quando julgamos, achamos que estamos afetando a vida do outro. Não é verdade. Nós estamos criando uma turbulência interior. Nós estamos fazendo com que dentro de nós o nosso ser fique em crise. Porque neste momento eu restringo o fluxo de energia entre mim e o campo da potencialidade pura. Vamos voltar ao campo da potencialidade pura, que é a consciência divina, é a consciência de Deus, é a consciência de Deus manifesta no poder da Terra. E ela diminui o espaço entre pensamentos. Nós vamos fazer um exercício lá na frente para que você possa entender isso. E qual a importância de se ter espaçamento entre pensamentos. Eu elimino a turbulência anterior. E aí eu tenho uma proposta para você, para hoje, para os próximos 2 dias. Fixe isso. Faça um propósito. Hoje eu não julgarei nada e nem ninguém. Quando sair à rua, não importa quem eu veja, qual a situação, qual a pessoa, não julgarei. Observarei como um cientista para tentar entender aquela situação sem a necessidade de interpretá-la. Sem a necessidade de colocar o meu juízo de valor. Porque quando eu coloco o meu juízo de valor, eu faço com que aquele ser seja subjugado à minha vontade. E se eu digo isso para alguém, eu estou proliferando esta ideia. Desta forma, meu amigo, a minha proposta é essa, minha amiga. Hoje não julgarei nada e nem ninguém. Vale o exercício, será? Vamos ver. Continuando, agora indo para o outro lado, tendo em vista que já falamos do ego. Eu vou dizer o seguinte, quando não há medo, eu expresso aquilo que de fato eu sou. Eu quebro a minha máscara social, porque eu não estou mais sob domínio do ego. Eu elimino a necessidade de aprovação de quem quer que seja, e principalmente de mim. Eu elimino a necessidade do controle, e principalmente de se apoiar em qualquer tipo de poder, pois qualquer tipo de poder neste mundo é ilusório. Não é concreto, não é real. É absolutamente, completamente perecível. O verdadeiro eu é humilde. Humilde no sentido de entender as dinâmicas da existência,
de ser aquele que nasce para servir, porque este é o nosso objetivo. Todas as pessoas reconhecem que todos representam o mesmo eu. Ele reconhece nesta humildade que ele representa o mesmo eu. O eu sou da terra, em conexão com o eu sou divino, que na verdade é um só. O mesmo Espírito, com diferentes faces, como nós temos uma imagem de Buda, o Buda das 1000 faces. É exatamente este conceito, é exatamente esta a ideia. Desta forma, eu vou criando no meu ser, você cria no teu ser o alto poder. E o alto poder tem uma característica de permanência, de conhecimento de si próprio, pois ele já se trabalhou, já labutou, já se exercitou, já se colocou a teste. E cria em si, observe, um magnetismo que atrai pessoas, situações e circunstâncias que se apoiam nas leis naturais. Vocês naturalmente já devem ter ouvido falar, eu comentei isso no vídeo anterior, sobre a lei da atração. Por que para muitas pessoas não dá certo a lei da atração? Porque é o ego quem está atuando e não a consciência do ser. Não a consciência evolutiva do ser dessa potencialidade pura. Não se conecta nesta potencialidade pura. E aí a atração não vem. Quantas pessoas que você conhece que parece um anjo, todos querem ficar ao lado dela, em volta dela, em torno dela, porque ela é verdadeira, ela sabe, ela conhece a si própria e ela emana este magnetismo para todas as pessoas. Parece que ela recebe o suporte da divindade, porque ela sempre está num estado de graça. Ela sempre está numa condição além do que os normais, vamos assim dizer, do que a população comum. Pois ela tem um vínculo muito forte no poder do amor verdadeiro. Porque a consciência de Deus é amor verdadeiro. Eu me encanto por isso, porque isso é muito bonito. Eu já li este material várias vezes. Estudei cada palavra e ainda assim tenho certeza absoluta que não tenho todo o conhecimento. Vou precisar de mais e mais e mais. E por fim, vamos pensar na potencialidade pura na prática, porque já são 33 minutos desse vídeo. Dê-se a oportunidade, permita-se momentos de silêncio, permita-se evitar julgamentos, permita-se buscar o contato com a natureza. Permita-se afastar-se periodicamente da necessidade de falar, da necessidade de ver televisão, de ouvir rádio ou de manusear o celular. Fique em silêncio. Sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Essa é uma frase bíblica, não vou lembrar aqui em que parte da Bíblia, mas é uma frase bíblica. Se dê esta oportunidade no seu caminhar, às vezes em meio à multidão. Mas como é que eu vou meditar? Como é que eu vou meditar? Às vezes, no metrô, eu pego o metrô da linha amarela, eu pego o metrô da linha vermelha e eu estou lá em pé, às vezes lotado, às vezes não tão lotado assim. Feche os olhos por alguns minutos. Entre em meditação exatamente ali naquele ambiente. Ou, se você observar as pessoas, olhe para elas e vejam como elas são essencialmente parecidas com você, porque elas são filhas de Deus, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança dessa consciência divina. E logo, todas elas, assim como você, têm a potencialidade pura colada essencialmente no ser. Fique em silêncio. Sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Para finalizar,
A foto do Deepak Chopra, mais uma vez, agradecendo a ele por ter produzido tão belo material que mudou vidas e muda vidas até hoje. Fechamos com uma frase de Franz Kafka. Você não precisa sair do seu quarto. Fique sentado diante da mesa e ouça. Aliás, não precisa nem ouvir. Simplesmente espere. Pensando bem, não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha, senão jogar-se em êxtase a seus pés. Uau! 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 De novo eu digo uau! E assim finalizamos este primeiro vídeo desta sequência de vídeos que teremos sobre as 7 leis espirituais do sucesso. Espero que você tenha a oportunidade de ouvir e de se integrar a esta essência na forma como ela foi traduzida, que eu me dediquei para trazer para você. Veja, observe. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Você é esta essência, esta consciência pura do Deus verdadeiro. Não vamos negar a existência das religiões. Não vamos, das mais diversas que sejam, não é isso, não se trata disso. Nós estamos dizendo que existe uma consciência única que abarca todas elas. Mas antes das religiões, nós estamos dizendo que nós somos consciência, potencialidade, pureza. A relação com o divino é intrínseca ao ser humano. Eu agradeço a sua presença até este momento. Vou colocar aqui novamente para vocês todos os meus livros. Caso vocês tenham algum interesse, clubedeautores.com.br, procure lá os livros de Paulo Lima. Eles entregam em casa, é maravilhoso. Eu espero que tenha sido muito útil para você e lhe aguardo com o coração aberto, de verdade, com o coração aberto, no próximo vídeo. Reforçando apenas mais uma vez, caso você tenha dúvidas, por favor, deixe nos comentários. Caso você tenha alguma crítica, alguma contribuição, por favor, deixe nos comentários para que eu possa ter uma medida, a medida exata daquilo que efetivamente eu estou fazendo e se está contribuindo de fato com a sua vida. Eu agradeço, eu desejo a você, no mais íntimo do meu ser, paz profunda. E que você possa, na alegria do seu ser, viver a sua felicidade. Até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, curtir e, se você não é inscrito, inscreva-se para receber as notificações. Forte abraço e até mais.